Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto ao seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Então, nessa noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Nós vamos ler até o verso de número 11. E naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, eu ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio do sol de Acais. Não haveria como eu não colocar outro tema nessa noite, senão colocando a minha casa em ordem. E essa história, irmãos, ela é tão importante para nós, que ela é relatada em 2 livros diferentes. Uma história, a história está retratada primeiro no segundo livro dos Reis, capítulo 20, e também está retratada no livro do profeta Isaías, do próprio profeta que foi até o rei, e liberou essa palavra de morte sobre a vida dele, direcionado pelo Senhor. E a gente percebe que raríssimas vezes nós encontramos um anúncio de morte de forma repetida. Na maioria das mortes, as mortes biblicamente elas são repentinas, elas são imediatas, e não nos dá o direito sequer de entender alguns propósitos de Deus. No caso de Ezequias, ele foi informado dessa doença e instruído, antes de morrer, antes de se despedir da sua família, ele foi instruído a reorganizar a sua casa. Se a gente ler um pouco a história de Ezequias, a gente vai perceber que Ezequias, ele foi um grande monarca, ele foi um homem fantástico, um cara sensacional, que conseguiu colocar em ordem todo o reino de Israel. Se você fizer um estudo lá sobre o reinado de Ezequias, você vai perceber que ele transforma a nação de Israel, que antes se encontrava decadente, falida, mas através da sua gestão, Israel tornou-se uma nação poderosa, economicamente, politicamente, socialmente, militarmente.
Ezequias foi um rei tremendo, e também consegue espiritualmente colocar Israel de volta a uma convivência com o Senhor. Ele venceu grandes guerras, ele derrotou o rei da Síria, ele derrotou Senaqueribe. Olha os feitos de Ezequias. Ele construiu grandes obras, cidades, muros, aquedutos, açudes, fontes. Ele construiu grandes reformas religiosas. Ele consegue combater a idolatria. Ezequias destruiu os ídolos de serpente, que o povo adorava as serpentes de bronze, que eram veneradas pelo povo. E consegue, além de destruir toda essa idolatria, instaurar, na verdade, restaurar a verdadeira adoração, reparando o templo e trazendo de volta os sacerdotes. Ou seja, Ezequias era um rei extremamente de sucesso. Só que o sucesso de Ezequias era do portão da sua casa para fora. O sucesso de Ezequias era ao alcance dos olhos das pessoas que não o conheciam de verdade. Segundo esse texto que nós vemos, Deus chega para ele e fala assim: Ezequias, você vai morrer, mas antes de morrer, você tem que resolver os problemas de dentro da sua casa. E eu fico imaginando, irmãos, de verdade, né? Conjecturando, talvez eu quero conjecturar sem deixar nenhuma dúvida se isso é uma heresia ou não, mas eu fico imaginando Deus dizendo para ele assim: olha, quem te conhece são os de dentro de casa, porque esse que as pessoas aí fora veem, não são os que de dentro conseguem enxergar. É interessante que Deus, ele não diz assim para Ezequias: Ezequias, coloca o palácio e o templo. Ele não estava falando do lugar, ele não estava falando da onde Ezequias circulava, ele estava falando da casa, ele estava falando de família, ele estava falando de relacionamentos. Irmãos, de verdade, a falta de tempo, até hoje que eu digo até 15 dias atrás, mas a falta de tempo até hoje nos fez ignorar, passar por cima, deixar para lá, resolver mais tarde as coisas que são importantes para um derramar de Deus sobre a nossa família. A falta de tempo. Eu não tenho tempo para conversar com os filhos, eu não tenho tempo para conversar com a minha esposa, eu não tenho tempo para ver as coisas da casa, eu não tenho tempo para nada. A falta de tempo nos fez, durante todo esse tempo, ignorar, passar por cima, deixar para amanhã, deixar para depois, resolver mais tarde. Quantas coisas importantes para o derramar de Deus sobre a nossa casa, nós procrastinamos, deixamos com a barriga, com a seguinte desculpa: eu não tenho tempo. De verdade, eu preciso abrir o meu coração mais uma vez nessa noite e dizer: olha, eu não consigo enxergar outro caminho ou outro objetivo para esse momento tão diferente que nós estamos vivendo como igreja, senão de uma restauração dentro dos lares. E Deus me deu 3 frases aqui que eu preciso compartilhar com você. A primeira delas: não podemos dizer que somos bem-sucedidos se não tivermos a nossa casa nos referendando, nos aplaudindo. A gente não pode dizer que é bem-sucedido se a nossa casa não nos aplaude, se a nossa casa não nos referenda. Segunda coisa, as verdadeiras homenagens, os verdadeiros elogios, são feitos por aqueles que de verdade nos conhecem. E quem te conhece de verdade? Sua família. Os aplausos e homenagens que devem encher você de orgulho não são o que as pessoas que não te conhecem dentro de casa fazem, mas de verdade os que realmente conhecem você. E a terceira e última frase: você se esconde de muitas pessoas, pode fingir ser alguém para muitos,
mas somente a nossa casa nos conhece de verdade. Somente a nossa casa nos conhece de verdade. Meu irmão, o Senhor quer nesses dias que nós resgatemos muitas coisas. E eu tenho dito algo porque creio, nós vamos sair dessa situação bem melhores. Porém, o mais importante para mim é saber que a minha casa nunca esteve tão forte e tão unida como em qualquer outra época da minha vida. Você precisa sair dessa situação com a sua casa fortalecida. Você deve sair dessa situação com todos os problemas que estavam pendentes resolvidos. Não dá para adiar. Desculpa, eu não posso colocar na conta de Deus o que está acontecendo. Eu vejo alguns pastores amigos dizendo, não, isso é provisão de Deus, isso é Deus que está fazendo. Eu de verdade, eu não consigo enxergar um Deus tão mau. Mas também posso dizer que não foi Ele que fez. O que eu posso entender é que todas as coisas, tendo a mão de Deus ou não nesse negócio, todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus. Porém, eu preciso lhe dizer uma coisa. Está escrito que Deus, antes de cuidar de alguém, vai cuidar da sua própria casa. Deus, antes de julgar os de fora, vai julgar os de dentro. Então eu entendo que nesses dias, Deus está preocupado em tratar com a sua igreja. A pastora Marisane domingo falou uma coisa aqui, meu irmão, eu até hoje estou pensando nisso, sobre a questão da igreja, sobre nós nos arrependermos, sobre nós estarmos clamando, sobre nós estarmos pedindo perdão a Deus pelos pecados que nós temos cometido. E não são pecados, irmãos, imorais, não são pecados carnais, pecados de muitas das vezes estarmos mais preocupados com isso tudo aqui do que com você. E agora, essa estrutura toda vazia, de estarmos valorizando muito mais as coisas, de estarmos valorizando muito mais as pirotecnias dos cultos. Não, a fumaça tem que estar funcionando, o refletor tem que entrar na hora, o som tem que estar, quando na verdade, o que move tudo isso é a presença do Espírito Santo, e Deus está falando assim, ei, está vendo? Não tem mais nada disso, e agora? E agora a gente está dobrando o joelho, dizendo assim, Senhor, que o Teu Espírito haja dentro das casas, que o Teu Espírito comece a falar nos corações, que o Teu Espírito não deixe ninguém desviar. É isso que eu entendo que Deus está falando, arruma a casa, meus pastores, arrumem a casa. Eu creio que o Senhor quer que nós resgatemos muitas coisas. E o que é que a gente precisa aprender, pastor, para colocar a nossa casa em ordem? Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, os versos 4 e 5, ele diz assim, ei, aprenda a governar bem a sua casa. A gente precisa de governo dentro da casa. Governo não é mandar, governo é governar, liderar. Isso vai uma palavra para nós, obreiros. A gente não pode liderar a casa de Deus se a gente não lidera a nossa própria casa. A gente precisa aprender a ser bênção primeiro para a família, antes de querer ser bênção para a família dos outros. Aí entram as questões dos mais espirituais. Mas dentro da minha casa ninguém me entende. Se faça entender. Se faça entender. Na minha casa só eu sou crente. Aproveite esse tempo para demonstrar que o Senhor tem poder para transformar todos eles como transformou você.
Paulo está dizendo, olha, se você quer colocar a sua casa em ordem, você vai ter que aprender a governar bem a sua casa, a liderar bem a sua casa, a servir dentro da sua casa, a ser bênção dentro da sua casa, como você é na igreja. Paulo também, na primeira carta a Timóteo que ele escreve, lá no capítulo 5, verso 8, ele diz assim, olha, você tem que aprender a cuidar especialmente de forma VIP os dentro da sua casa. Sabe, eu quero até ler esse texto, porque ele é muito forte. Ele é forte e a gente precisa ler para dar uma sacudida em algumas coisas. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Olha que coisa interessante. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente, Sagate, da sua família, olha o que está escrito aí, coloca aí para a gente ler. Tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Entendeu? Você que está em casa? Se você quer arrumar a tua casa, então você vai ter que aprender a cuidar de forma especial os de dentro de casa. Porque se você não faz isso, você está negando a sua fé. E é pior do que aquele que não crê. Aprenda a cuidar dos que estão dentro da sua casa, antes de querer cuidar dos que estão dentro da casa de Deus. Terceira coisa que a gente aprende, está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 7. Maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, você quer arrumar a sua casa? Aprenda a viver a vida comum do lar. Tem gente que diz assim, pastor, mas eu dou tempo para a minha casa. Mas não adianta dar tempo para a sua casa, para os seus filhos. Pastor, estou tendo todo o tempo do mundo com a minha família. Não adianta você estar sentado no sofá, estar brigando com a criança, estar brigando com a mulher, estar brigando com o cachorro, estar dizendo assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu quero morrer, está gritando na janela, porque você não suporta. Meu irmão, a tua casa é o melhor lugar para se estar. Não tem jeito. Então, se a gente quer arrumar a nossa casa, a gente tem que ter tempo de qualidade para os nossos filhos. Você está tendo essa oportunidade. Não é verdade? Às vezes você diz assim, pô, mas pastor, eu tenho uma filha menina, eu nunca vou jogar bola com ela. Meu irmão, pega a boneca dela, penteia o cabelo da boneca dela, pinta a boneca dela, faz o que você... Pai de menina é mais... Para mim, pai de menina é mais fácil você quer ser pai de menino. Menina pegou, brincou, pinta o papai, ele pinta você, né, Sagate? Raspa, passa batom na careca, vai, meu Deus do céu! Aprenda a viver momentos felizes de lazer. Aprenda a sentar, comer uma pipoca, fazer um cachorro quente, cozinhar. O que a igreja perdeu, Deus está dizendo assim, ei, retorna, volta, cuida da tua família, porque não adianta a gente estar aqui, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, não adianta a gente estar aqui orando, Senhor, salva minha família, Senhor, salva meu pai, Senhor, salva minha mãe, salva meu irmão, abençoa, se na hora que você tem que demonstrar que a tua oração não está batendo no teto, você está fugindo disso. Eu fico imaginando, comecei a imaginar um monte de coisa, né? Comecei a imaginar um monte de coisa. Ezequias lá na varanda lá do palácio, né? E a tropa toda formada, e gritando, rei, 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 Ezequias é rei.
é nosso rei, 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 rei. E os filhos atrás e a mulher atrás, dizendo: ô, 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 Ezequias é um grosso, ô, 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 Ezequias não vale nada, ô miserável. Porque é assim. É assim. Por que Deus manda Ezequias arrumar a casa? Que propósito tem isso? Escrito em 2 livros completamente diferentes. Que lição a gente tem que tirar disso aqui? Eu já vi vários pastores pregando sobre a pasta de figo, a lua que retrocedeu. Mas para mim o foco desse texto e dessa história está numa história grandiosa do lado de fora e um caos do lado de dentro. E Deus mais uma vez se importando com família. Deus se importa com família no começo, criando família. Deus se importa com família no meio, mandando Ezequias restaurar sua casa. E Deus se importa com família no final, através do seu sangue, nos transformando numa grande família. Então, eu acredito, irmãos, que Deus está nos dando uma grande oportunidade nesses dias para cuidar das feridas da nossa família. A Bíblia fala, a história termina dizendo que Ezequias orou ao Senhor e viveu mais 15 anos. Deus, Sagate, Samuelzinho, moveu os céus e a terra para atender a oração de Ezequias. Mas se você reparar uma coisa, Marcelo, você vai perceber que Ezequias não coloca a sua casa em ordem. Durante os 15 anos que lhes foi acrescentado, Ezequias comete 2 grandes erros. O primeiro deles, Ezequiel capítulo 20, do verso 12 ao verso 19, diz que ele convida estranhos para dentro da sua casa. O povo babilônico começa a cobiçar as riquezas do rei e do seu reino, e anos mais tarde eles extorquiram tudo e os levaram como escravos para a Babilônia. O que eu aprendo com isso? Cuidado com quem você põe dentro da sua casa. Cuidado. Aprenda a selecionar bem as suas companhias. Antes, Ezequias andava com Isaías, homem de Deus, profeta, que foi lá entregar uma notícia ruim. Porque os verdadeiros homens de Deus não dizem o que você quer ouvir, dizem o que você precisa ouvir, vindo da parte de Deus. E tem gente, eu não sei se você conhece alguém assim, mas eu conheço poucos, não muitos. Mas tem gente que se você disser alguma coisa para ele, ele acha que você está se metendo na vida dele. E te bloqueia, não quer mais receber mensagem, não anda mais contigo, sai da igreja. Prefere ser bajulado. Prefere que alguém diga amorzinhos e florzinhas, quando na verdade o que ele está precisando é de cajadada e de paulada. O rei Ezequias deixa de andar com Isaías para andar com os babilônicos. O que acontece? Os babilônicos cobiçam a sua riqueza, e ainda transformam-os em escravos da Babilônia. E a segunda coisa que a gente vê nesses 15 anos que Deus acrescentou na vida de Ezequias, que ele conduziu o seu filho de forma errada. O pior e mais terrível rei de Judá, chamado Manassés, que leva toda a nação a pecar, praticando idolatria, feitiçaria, realiza sacrifícios humanos, até com seus próprios filhos. E acredita-se em algum espaço da história, que foi ele mesmo que mandou matar o profeta Isaías, partindo Isaías no meio. Quando é que Manassés nasce? Manassés nasce no 3º ano
dos 15 que Deus havia dado para Ezequias. Quando Deus profere a Ezequias, arruma a tua casa, Manassés não tinha nascido. Ele nasce no 3º ano. Tanto é que ele, com 12, governa. 12 anos. Manassés começa a governar. O que eu aprendo com tudo isso, pastor? Deus não tem problema de nos dar novas oportunidades. Deus não tem problema. Se você dobrar os seus joelhos e clamar, Deus vai te dar uma nova oportunidade. Eu creio que essa seja uma grande oportunidade de nós estarmos cuidando da nossa casa. Mas, por favor, não desperdice essa oportunidade. Talvez você esteja hoje dentro da sua casa para observar, ver, consertar algumas coisas que a nossa correria do dia a dia não conseguiam ver de forma nítida. Até consertar coisas naturais também. Engraçado que um irmão disse: pastor, eu já pintei a casa toda, já consertei o portão, não tem mais nada o que fazer. Eu falei assim: pede a tua filha para quebrar tudo de novo, para você fazer de novo. Que tempo bom, irmãos, e precioso nós estamos tendo. Enfim, vamos terminar. Nós aprendemos que para Deus o mais importante nós sermos um sucesso fora de casa, mas sim dentro das nossas casas. O que Deus quer é que nós sejamos bênção dentro do nosso lar, para os nossos familiares. Talvez nós sejamos um excelente profissional, irmãos. Talvez a gente consiga manter em ordem os nossos negócios, as nossas contas, os nossos empreendimentos, os nossos ministérios. Parabéns! Mas não se esqueça dessa ordem dada por Deus ao profeta Ezequias: arruma a tua casa. Porque qualquer sucesso, seja profissional, pessoal, ministerial, não vai compensar o nosso fracasso familiar. Porque a nossa família é a nossa maior riqueza. A sua família é a sua maior riqueza. Eu creio que Deus tem um propósito muito grande para a nossa vida durante esse mês de abril. Eu creio que é o mês que Deus vai completar a obra que Ele começou nesse finalzinho de março. O mês que foi para nós o mês de desenrolar o que estava enrolado. A gente sai de um mês de desenrolar o que estava enrolado para entrar no mês onde a minha casa será uma casa muito mais abençoada do que já é. Amém? Eu quero te convidar a cantar uma canção. Ela é muito antiga. Muito antiga.